Porque temos um convidado na linha, o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, adversário do Corinthians amanhã, participa conosco do Esporte em Debate. Vamos lá. Grande Cristiano, uma honra recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer em ouvi-lo. Boa noite, tudo bem? Prazer é meu, participando com vocês mais uma vez. Sempre um prazer, Cristiano, já conversei contigo também. O Antônio Oliveira está confirmado para estrear contra o Corinthians ou ainda não, Cristiano? Ele chegou lá em Belo Horizonte no sábado, ele participou, ele assistiu o jogo, no final do jogo ele bateu um papo com os jogadores ainda no vestiário. Ontem ele já deu treino hoje também, ele tem trabalhado bastante, ele junto com a comissão técnica dele. As questões burocráticas de registro do contrato dele são um pouco mais demoradas, por ele ser um cidadão europeu. Existem algumas burocracias aqui no Brasil que demoram um pouco mais para você registrar um contrato em comparação, por exemplo, a um sul-americano. Então a gente acredita que para amanhã ele não vai estar no banco, mas ele vai estar no estádio trabalhando e junto com seus auxiliares vão estar à frente da equipe. Agora, o Cristiano, eu sei que vocês têm uma filosofia de continuidade, né? Vocês são praticamente um clube empresa com os cuidados que você e o teu irmão têm. Mas por que o Pintado acabou saindo, né? Eu achei até que vocês iriam manter o treinador por mais tempo, mesmo sem fazer uma boa campanha na primeira Copa Sul-Americana que vocês disputaram. Olha, foi uma questão de performance, né? De um pouco resultado também. Eu acho que ali a classificação para nós na Copa do Brasil era muito importante, porque a gente acabou abrindo mão da Sul-Americana, pela logística, pela dificuldade da competição, muito mais em termos logísticos, de viagem e de elenco do que de nível técnico. A gente priorizou a Copa do Brasil, a gente acabou sendo eliminado e a equipe já não vinha jogando bem, né? Então a gente fez essa opção pela troca do comando, né, do Pintado. Nós demoramos um pouco para contratar um novo treinador. O Antônio veio através de uma análise profunda que nós fizemos, já de algumas constatações que a gente tem já de algum tempo, e a gente espera que ele faça um grande trabalho aqui. Ô Cristiano, um abraço, boa noite, prazer em falar com você mais uma vez, é o Capelanes. Ô Cristiano, a minha pergunta agora vai em relação ainda em cima do treinador. Você já explicou que foi um trabalho da inteligência do Cuiabá para buscar o Antônio, né, que passou pelo futebol brasileiro, Atlético Paranaense, enfim. Se a gente for fazer uma conta bem rápida aqui, a gente está dividido no Campeonato Brasileiro. São 10 treinadores gringos e 10 brasileiros. E os 3 primeiros colocados, coincidentemente ou não, são equipes que têm o seu comando estrangeiro. Os técnicos brasileiros, de fato, ficaram para trás aqui no Brasil, ô Cristiano? Eu não sei como é que está a tabela hoje, mas antes do início dessa rodada que vai terminar agora, dos 10 primeiros colocados, 7 eram estrangeiros. Eu vejo assim, eu não vejo que a nacionalidade da pessoa, se ele nasceu em Portugal, se ele nasceu na Argentina, se ele nasceu no Equador, faz com que ele seja melhor do que alguém que nasceu no Brasil. Eu não concordo. Eu acho que a forma de trabalhar dos europeus, principalmente, é diferente do brasileiro. O treinador brasileiro ainda está acreditando naquele negócio do treinador ganhar o grupo na conversa, de que o futebol não precisa de tanto estudo profundo, que o jogo de futebol não é tão complicado. E nos últimos anos a gente pode perceber, quem acompanha futebol, que o futebol se tornou muito mais difícil, muito mais decidido em detalhes, né, em estudo. Né, os treinadores estrangeiros vieram para cá e estão conseguindo resultado. Esse resultado não está caindo do céu. Existe um trabalho por trás disso, uma forma de trabalhar, um jeito de trabalhar, uma quantidade de trabalho que eles despendem para conseguir que os seus times consigam ter os resultados. Isso aí, na minha opinião, eu vejo que o treinador brasileiro, não generalizando, mas existem alguns ainda que acreditam naquela história antiga de que o treinador só basta ter sido um grande jogador que ele vai ser um grande treinador. Eu não concordo. Eu acho que o futebol mudou muito e essa presença maciça de treinadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro não é coincidência, é um reflexo de um trabalho bem feito. Ô Cristiano, boa noite. Ainda sobre essa questão do treinador, não é? O Cuiabá é um time que tem uma administração profissional, é um time que tem
buscado, não é? Exatamente o diferencial de ser um time que tem uma administração mais profissional. E a gente percebe que esses clubes com esse perfil buscam treinadores mais longevos. Tem a ideia de que a longevidade no comando técnico traz mais resultados. A gente tem alguns times que têm apostado nisso, né? O Bragantino, o próprio Ituano, que é um time que pertence a um proprietário. Aí no Cuiabá vocês não têm essa visão, quer dizer, o Cuiabá já trocou de treinador várias vezes nos últimos 2 anos aí, pelo menos, desde que chegou à elite do futebol brasileiro. É difícil manter um treinador num clube como o Cuiabá, por exemplo, por mais tempo. Por que essa rotatividade grande num clube que tem essa direção profissional e não do cartola tradicional? Eu acho que não tem nada a ver a questão do clube ter uma gestão profissional e do clube ser dirigido por cartolas, eleitos por conselhos ou por sócios. O futebol brasileiro, e a gente vive hoje uma roda viva, ele é movido pelo resultado. Vamos analisar o Cuiabá. O Cuiabá é um clube que tem 20 anos, acabou de fazer 20 anos em dezembro do ano passado, e ele luta dentro de uma competição contra clubes centenários que ficam localizados nos grandes centros populacionais do Brasil e econômicos também. Nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, um estado de 3,5 milhões de habitantes, longe de São Paulo, longe do Rio de Janeiro, longe do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente fez as trocas, não concordo, como você disse, que a gente fez várias trocas. Nós fizemos, o ano passado, o Alberto Valentim saiu na primeira rodada, a gente trouxe o Jorginho terminou a competição com a gente, nós não renovamos o contrato com ele. Esse ano, a gente iniciou o ano com a comissão permanente do clube, trouxemos o Pintado, os resultados não foram, o trabalho não estava dando resultado e a gente preferiu trocar. Eu acho que essa questão de a gente tem que analisar as coisas, cada caso é um caso, a gente não pode olhar todos os clubes da mesma forma. O Cuiabá, como eu acabei de explicar, é um caso específico, um clube que está num lugar, num estado que há 34 anos não tinha um time na Série A, que existem algumas dificuldades que nós temos, por exemplo, para montar um time, para contratar profissionais. Isso aí a gente tem superado com o tempo e nós, nos últimos anos, se você analisar a história do Cuiabá, de 5, 6 anos para cá, o Cuiabá trocou de treinador pouquíssimas vezes, se você for comparar com alguns times brasileiros aí conhecidos que trocaram nesse mesmo período 10, 12 vezes de técnico, enquanto o Cuiabá trocou 3 vezes. Então, nós, Cuiabá, estamos vivendo um período de adaptação numa competição dificílima que é a Série. Essas trocas, elas têm esse motivo justificado, não é nada feito aleatoriamente, ninguém acorda aqui com o pé esquerdo e fala, hoje vamos mandar o treinador embora. As coisas são feitas com um pensamento em corrigir e colocar o clube no rumo de novo para a gente melhorar a nossa pontuação dentro da tabela. E quando você diz que Cuiabá está fora do centro, né, distante das principais capitais, muitas vezes é difícil convencer profissionais para irem a Cuiabá, ô Cristiano? Antigamente era mais difícil. Antes, quando o Cuiabá estava na Série B ainda, era mais difícil. No primeiro ano de Série A também foi mais complicado. O Cuiabá é um clube novato, é um clube novo, né? A história do Cuiabá comparada com a história do Corinthians, por exemplo, nós vamos jogar amanhã, é incomparável e nunca vai ser comparada, né? Porque já existem hoje no Brasil, cada um com o seu espaço, e nós estamos tentando buscar o nosso espaço no cenário nacional e principalmente se tornar forte aqui dentro do nosso estado. Então, assim, não existe já uma dificuldade, mas é claro que a gente não consegue concorrer de igual para igual com os grandes clubes, né? A nossa concorrência é ali com os clubes do nosso tamanho, aqui da nossa região, Goiás, Atlético Goianiense, os clubes do Nordeste, o próprio Coritiba, o Avaí, são clubes que concorrem, que estão dentro do campeonato buscando a permanência, né? Então, essa é a nossa missão. Claro, a gente não tem a mesma facilidade dos grandes clubes, também não temos o mesmo orçamento, mas a gente hoje não considera que a gente tenha dificuldade para contratar jogadores dentro do perfil do Cuiabá. Agora, o Cristiano, você acha que o Cuiabá está jogando um futebol aceitável para não cair?
porque no ano passado escapou nas 2 últimas rodadas. E eu sei que clubes como o Cuiabá têm o desafio de não bater e voltar, né? E de não ficar apenas um ano só e não conseguir permanecer. Qual é o sentimento que vocês têm nesse momento? O Cuiabá está jogando bola para permanecer na Série A mais uma vez? Não estamos. Eu assisto todos os jogos da Série A. O futebol do Cuiabá precisa melhorar bastante. Nós perdemos algumas características que nós tínhamos no ano passado. Nós tínhamos um time muito competitivo. Nós terminamos sim a Série A ali passando um pouco de apuro, mas nós fizemos uma competição sólida, né? A gente teve uma oscilação no final da competição do ano passado. E esse ano eu vejo que a gente precisa evoluir, sim. A gente perdeu como eu falei, algumas características do time, né? Clubes como o Cuiabá, que buscam a permanência, eles precisam ser muito competitivos dentro do jogo, uma marcação forte. A gente teve um jogo contra o América Mineiro agora, que a gente acabou perdendo por 2-1. E o comportamento do América, em termos de competitividade, muito acima do nosso. E é isso que a gente precisa recuperar, né? A gente precisa voltar a ter essa competitividade, a sofrer menos, a não sofrer gol, a tentar sofrer poucos gols, né? E para a gente voltar a ser mais competitivo e começar a fazer ponto para a gente sair da zona de rebaixamento e conseguir ter uma vida mais tranquila dentro da competição. É uma questão natural também, né? O Antônio chega agora, um bom treinador, vai evoluir certamente o time, não foi nem um quinto do campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer. Agora, como é que vai ser para vocês pegar o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa, Cristiano? Não acredito que vai ser fora de casa, não. Nós temos uma... É claro, é uma brincadeira, é claro, né? Que se cobra a torcida do Corinthians, aí a minha pergunta era justamente sobre isso, que os ingressos obviamente esgotados, o torcedor corintiano vai estar em peso, mas isso é bom para vocês pensando em cofre também, né? A torcida o Corinthians ainda não esgotou toda a carga de ingressos que a gente disponibilizou para eles, ainda tem bastante ingresso para eles. Eu acredito que a gente vai ter amanhã uma torcida dividida, muita gente, né, dentro do estádio torcendo para o Corinthians, claro, mas eu acredito que a gente vai ter mais torcida do Cuiabá. Jogo difícil, né? O time do Corinthians, né, mudou um pouco a característica, é um time muito competitivo. Assisti, né, o jogo contra o Atlético Goianiense, mostrou isso aí, um time que joga muito, se coloca em campo muito dependendo do resultado da partida, e com certeza amanhã uma dificuldade grande, é o líder da competição, uma equipe com grandes jogadores, um grande treinador, né? Vai ser mais um jogo difícil, né? Como todos são no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito bom por causa disso, todas as partidas são difíceis, né? Eu acho que a gente está na maturidade do pontos corridos e eu espero sim que nesse pouco tempo que o Antônio está tendo de trabalho aqui, que a gente consiga amanhã melhorar alguns comportamentos e fazer um bom jogo. Cristiano, muito obrigado por nos atender. Só para fechar minha última pergunta, é que a contratação do Antônio Oliveira, ela tem a ver com o sucesso do Abel Ferreira, do Abel Pereira, perdão, e do Abel Ferreira, claro, do Abel Ferreira, e também do Jorge Jesus 3 anos atrás, e do próprio Vitor Pereira, essa confusão que eu fiz. O próprio Vitor Pereira no Corinthians, que está indo bem em termos de resultados. Quando vocês foram olhar para a vinda de um novo treinador, o fato do Antônio Oliveira ser português, isso influenciou no acerto que vocês tiveram com o profissional? Eu acho assim, Petro, que a forma deles trabalharem é um pouco diferente. Existe como eu falei, um trabalho exaustão dentro do clube, né? Chegam no clube cedo, trabalham bastante, a cobrança que eles têm em cima dos atletas é mais forte. O futebol brasileiro existe muito paternalismo, aquela coisa do treinador paizão, que o treinador não quer se indispor com o jogador, que ele precisa ter todo mundo ao lado dele, e às vezes, né, esse tipo de comportamento não é tão benéfico para a equipe e para o clube. Então, assim, não é uma análise que a gente fez, eu não conversei só com o Antônio, conversei com bastante, né, treinadores portugueses, foram muitas conversas, e essas conversas para mim foram um aprendizado, né, a forma que eles trabalham, o jeito que eles trabalham, e vendo, claro, o que tem sido feito no Brasil. Então, a gente não contratou porque o Abel no Palmeiras está tendo sucesso, o Jorge Jesus está tendo sucesso, o próprio treinador do Botafogo também fazendo um bom trabalho, no Corinthians liderando o campeonato, né? Então, assim, são conversas que foram debatidas a fundo, analisando a forma de trabalhar.
né? Eu sou um dirigente que comecei com o Cuiabá lá de baixo, da segunda divisão do Campeonato Mato Grossense, e a gente vem aprendendo bastante. E já trabalhei com vários treinadores, ter trabalhado com treinadores diferentes te dá uma base para você comparar o jeito que um trabalha, o jeito que outro trabalha. E eu acho que a forma que os treinadores portugueses trabalham, não só o dia a dia, a forma de lidar com os atletas, eu acho que ele dá resultado sim. E não é, como eu falei, não é à toa que eles estão conquistando títulos, né, e campeonatos aí importantes dentro do Brasil. Muito bem. Quero agradecer ao Cristiano Dusch, que é o vice-presidente do Cuiabá, trazendo aqui informações importantes na véspera de um jogo que a Rádio Bandeirantes, claro, vai transmitir amanhã. Corinthians e Cuiabá, 9h30 da noite. Aí em Cuiabá mais cedo, não é, Cristiano? Aí 7h30? 8h30, né? 8h30, não é? Uma hora a menos que vocês. É isso aí. Tá frio aí, Cristiano? Tá uns 30 graus agora, não tá frio não. Então tá frio. Muito obrigado, viu, Cristiano? Bom jogo amanhã aí, boa sorte na sequência da temporada ao Cuiabá e até a próxima. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Um abraço. Sempre um prazer. Muito bom, muito bom. Cristiano Dresch é gente boa demais e super transparente, hein?